Fala galera, meu nome é Anderson Ferreira, saí do zero e cheguei ao topo do empreendedorismo listando uma empresa na Bolsa de Valores. E hoje eu sou obstinado por uma única coisa: fazer com que os empresários produzam da forma correta e impacte a vida de pessoas. E esse podcast que a gente tem aqui, ele tem uma missão muito importante: trazer esse conteúdo. E a gente vai falar de um tema que é o conselheiro independente. Minha mãe sempre falava: Anderson, um bom conselho faz toda a diferença. E a maioria das empresas, elas não sabem qual é o papel de um conselheiro, principalmente aquelas pequenas e médias. As grandes empresas, elas sabem a importância de ter um conselheiro independente. E as pequenas e médias, normalmente, elas nem sabem exatamente por que ter um conselheiro independente e o quanto que ele pode ajudar no dia a dia de uma empresa. Então é sobre esse tema que a gente vai falar aqui. Eu estou aqui com o Daniel, e o Daniel batendo bola aqui comigo, mestre. Vamos que vamos. Como é que tá? E a gente vai sempre impactando a vida dessa turma. Claro, muito obrigado de novo. Segundo episódio que eu tô aqui contigo pra gente conversar sobre empreendedorismo, falar sobre empresas, falar sobre o que realmente o empresário precisa no dia a dia pra dar certo. E quando a gente decidiu trazer esse tema aqui no podcast, eu particularmente fiquei muito interessado, porque a gente conversou, fez uma reunião e tal, falando sobre uma empresa ter um conselheiro independente. E eu, particularmente, sendo empresário, sendo dono de agência, eu nunca tinha escutado falar disso, sobre isso e por que isso é tão importante para o empresário crescer e para a empresa seguir saudável. E eu também acho que, além de mim, tem muitos outros empresários, pequenos, médios ou até grandes, que não sabem o porquê disso e para que isso serve. Então, uma surpresa que eu trouxe para você aqui, que isso aí não estava no script, eu te trouxe 6 perguntas. Porque é dúvida minha, isso é dúvida minha, não falei nada, anotei aqui no meu celular. E acho que é legal esse tema você passar pra rapaziada, passar pra quem é empresário, porque é muita dúvida que a galera tem. E você vai conseguir explicar pra mim e pro pessoal o que seria um conselheiro, o que isso ajuda na vida do empresário. O que você acha? Bora pra essas 6 perguntas aí? Não tava no script, mas eu tomei essa liberdade aí. Pinga fogo, bora! Ó, rapaziadinha, rápido para vocês entenderem aqui, esse podcast que a gente tá fazendo hoje aqui é exclusivo sobre o conselheiro independente. Então o Anderson ele vai explicar certinho o que é esse tema e eu também não sei. Então como eu separei essas 6 perguntas aqui, é as dúvidas minhas e as dúvidas de vocês também que a gente vai usar para isso. Então Anderson, a primeira pergunta é: o que é um conselheiro independente? Pô, Daniel, basicamente é o seguinte: é um profissional que ele vai se habilitar. Aí existem vários certificados, vários cursos para que você possa se tornar um conselheiro independente. Mas independente de certificações, o mais importante é a trajetória desse conselheiro. Por onde esse conselheiro passou? Quais resultados esse conselheiro obteve ao longo da vida dele? Então, é transferir um know-how, é transferir um conhecimento, é aquele cara que botou a barriga no balcão, que fez acontecer. Então, toda vez que eu estou montando uma empresa, porque hoje qual que é o grande desafio do pequeno e médio empresário? É a dor do crescimento e a incerteza do futuro. Com certeza. Né? E normalmente esse pequeno e médio empresário, ele que tem que decidir sobre as melhores estratégias para sair das dores do crescimento e para construir o valor futuro. Então, sozinho é muito difícil. Por quê? 60% das pessoas não têm água tratada, mais de 85% não sabem interpretar texto, mais de 70% não sabem fazer conta de matemática. E a gente não aprende a empreender da forma correta, nem em casa e nem na escola. A gente aprende a empreender para sobreviver. E aí, o que a gente vai fazendo? A gente vai fazendo por intuição. A gente vai fazendo o processo por intuição. Só que quando a gente faz um processo por intuição, no final do dia, são as decisões que a gente toma. Então, qual é a dor que eu vou resolver do meu produto ou do meu serviço? Qual é o melhor modelo de sociedade para minha empresa? Qual é a melhor estratégia de gestão financeira, de gestão de pessoas, de processos, de tecnologia? É tanto assunto ao mesmo tempo. E eu estou tendo que criar o melhor mandato para isso. Então, sozinho, é muito desafiador. E a figura do conselheiro é exatamente trazer um olhar mais estratégico para aquela empresa. Mas um conselheiro, ele abre muitas portas também.
né? E ele pode até vir a ser um investidor, né? Tendo um conceito aí que a gente chama de smart money, né? Não é só atrair dinheiro para investir na empresa, mas é o quanto que esse conselheiro também, pelo network, pela base de relacionamento, pelas portas que ele pode abrir, ele pode contribuir para o crescimento daquela empresa, né? Então, o conselheiro, ele tem um papel muito importante, que é ajudar a colocar a empresa em outro patamar, né? Então, é um pouquinho aí do papel de um conselheiro. Boa. E assim, só para a gente contextualizar um pouco mais, como você também explicou, independente de qualquer segmento, seja alimentício, seja de automóvel, seja na construção civil, seja serviço, seja produtos, um conselheiro, ele consegue atuar em todos esses segmentos porque todas as empresas funcionam basicamente da mesma forma, ou ele é segmentado, esse conselheiro? Como que funciona? Bom, é assim, claro que se você traz um conselheiro que já atua no segmento, ele já está muito mais familiarizado com as dores daquele segmento. E isso é muito importante. Mas isso é uma regra? Não. Porque no final do dia é o seguinte, um empresário, ele tem que ser bom no negócio. E é o que normalmente acontece. Você tem bons empresários, principalmente os médios empresários, que eles entendem muito do negócio dele. Mas aí, nem sempre ele entende de negócio. E aí que está a diferença. Então, um conselheiro, ele precisa entender de negócio. Então, quando o conselheiro entende de negócio, ele transfere todo esse conhecimento que ele tem para a gestão do negócio, né? Então, não necessariamente você tem que ter um conselheiro que vai ser especializado em um determinado segmento, porque isso o empresário já fez. O empresário entende muito sobre aquele segmento, ele entende muito sobre as dores do segmento, mas nem sempre ele entende de negócio, né? E aí a postura que tem que ter aqui de trabalho e dinâmica no dia a dia é para transferir essa linha de pensamento de como fazer a gestão do negócio da forma correta, né? Então, não necessariamente você tem que ter um segmento específico que o conselheiro tem que ter essa habilidade. Boa. Essa foi a minha dúvida, porque o negócio, ele é igual para todas as empresas, né? Sim. A gestão, a parte financeira, a parte tributária. Então, o conselheiro, ele vai atuar nessa parte, mas ele não precisa ser o expert, por exemplo, no segmento da empresa que está atuando. É isso, certo? É, uma coisa bacana, porque eu sempre gostei muito de acessar boas práticas. Quando eu montei a minha empresa, foi uma corretora de seguros, né, especializada em planos de saúde para a empresa, na época chamava Base Brasil. 15 anos depois veio um fundo de investimento e aí eu fui fazer basicamente pitches com fundos em Singapura, Estados Unidos e Europa, foram 34 aquisições, depois eu fui para o conselho, governança, compliance, então a gente passa por muita coisa. E é claro que assim, nessa trajetória, sozinho, eu não tinha a menor chance de entender como que eu ia construir esse valor futuro. E eu sempre me apoiei em pessoas, em caras muito estratégicos, né? Para quê? Para tomar boas decisões. Porque quando você tem acesso aos cases do mercado, você sabe exatamente o que está sendo feito. Porque o empresário, ele não pode achar que ele tem que ser bom em tudo. Daniel, o empresário, ele tem que ser bom em quê? Ele tem que ser bom em vendas, inovação, experiência do cliente. E as outras caixinhas que tocam o dia a dia de uma empresa? Ele tem que estar ali de forma alicerçada. Ele tem que ter um alicerce ali estratégico. Porque normalmente a empresa, ela tem as áreas e que ela contrata os profissionais para ajudar, seja em RH, seja na área comercial, seja na área financeira. Mas empresas pequenas e médias, normalmente tem pessoas muito mais para execução do que para a criação de mandato com as melhores práticas. E quando eu estou falando as melhores práticas, eu estou falando basicamente de ter processos alinhados, de ter tecnologia de ponta e fazer com que a entrega e a experiência do cliente seja muito positiva. Então, sozinho, para você pensar isso, para você estruturar isso e colocar isso em prática, é muito mais desafiador. Então, quando você tem um conselheiro, e esse conselheiro ele também traz um olhar de boas práticas de mercado, e principalmente por onde ele passou, as histórias que ele construiu, isso facilita muito o resultado na ponta. Porque boa parte dos problemas acontecem dentro de uma empresa porque as decisões não são tomadas da forma correta. E por que não são tomadas da forma correta? Porque falta conhecimento, né? E é assim mesmo que funciona.
né? Então, a gente precisa ter essa linha de pensamento. Boa. E tem uma pergunta legal que eu separei aqui. Você já respondeu basicamente 90% dela, mas é interessante contextualizar aqui, deixar bem didático para a galera entender. Vambora. Como um conselheiro independente atua dentro de uma empresa? O que ele faz dentro da empresa? Então, ó, a primeira coisa que é importante é entender se dentro de uma empresa já existe um pensamento que defina o valor futuro dessa empresa. Então, assim, uma empresa, ela tem que definir 2 caminhos. Ou você vai fazer sucessão familiar, ou você vai preparar a sua empresa para alguém comprar. São 2 caminhos que não tem para onde fugir. E hoje, normalmente, os empresários, eles não fazem isso. 95% dos empresários montam suas empresas para pagar as contas no final do mês. Muitos dos empresários acabam misturando o dinheiro da empresa com o dinheiro da pessoa física e não definem sair do ponto A para o ponto B. Quando eu não defino sair do ponto A para o ponto B, eu tenho um desafio muito grande. Por quê? Porque tudo tem que estar alinhado em termos de plano de curto, médio e longo prazo, visão de meta, visão de objetivo, visão de investimento. Eu tenho que ter isso organizado mentalmente. Se eu não tenho isso organizado mentalmente, eu preciso de um apoio, eu preciso de uma ajuda. Quem pode me ajudar a ter essa organização de visão de valor futuro? Um conselheiro que já tem mais uma experiência e um know-how de empresas, de construção de valor futuro, ele com certeza ele vai ter muito mais habilidade para estar do teu lado, ajudando nessa construção, ou seja, qual é o melhor caminho que a gente vai trilhar daqui para frente. Ele vai participar das decisões estratégicas daquela empresa, principalmente empresas familiares, que ainda não implementaram governança, que não tem um processo de compliance bem definido, que não tem uma cultura bem estabelecida. Então, todos esses pontos, um conselheiro, ele traz a bagagem, ele traz a vivência para ajudar nesse processo de implantação e de acompanhamento de decisões. E tem empresas que você ainda tem questões que, às vezes, tem lá os filhos, né? Então, pega um empresário que criou lá uma rede com 20 lojas, 20 supermercados, 10 supermercados, tem lá 3 filhos. Mas esses filhos, eles não sabem o que é o negócio da empresa. Eles não entendem o que é a operação. E se amanhã ou depois o pai não estiver à frente do negócio, muitas vezes esse negócio acaba ele acaba perdendo muito o valor de mercado, ou até falindo. Então, uma outra coisa também que é importante é ajudar a definir qual é o valor patrimonial do negócio. Porque normalmente, o que os empresários fazem? Ah, eu tenho um patrimônio, legal. O que é o seu patrimônio hoje? São meus bens? São as minhas aplicações? Mas e a minha empresa? A minha empresa, ela é o valor patrimonial. E como que eu defino o valor patrimonial da minha empresa? Olhando hoje, qual é o valor eixo da minha empresa? Muitas empresas não sabem nem o que é o valor eixo da sua empresa. Então eu preciso entender o seguinte, peraí, eu quero ficar à frente do meu negócio por mais 10 anos. Tá bom. Então meu valor eixo hoje é 10 milhões e eu quero criar um valor patrimonial em 10 anos de 50 milhões. Eu quero que daqui a 10 anos a minha empresa vai valer 50 milhões, dando um exemplo. Ok, como que eu estou construindo a minha trajetória para criar uma empresa que vai valer 50 milhões? Ou seja, eu estou aumentando o valor patrimonial de 10 para 50 milhões. Então, isso tem que ser muito claro. Isso tem que ser muito estruturado no dia a dia do empresário. E aí, com isso, a família dele, quando ele parar de trabalhar, ele vai ter um patrimônio de 50 milhões. E também é importante nessa trajetória de valor patrimonial, saindo do ponto A para o ponto B, qual que vai ser a trajetória? A trajetória vai ser crescer com investidores. Então ele vai atrair investidor anjo, série A, série B, série C, fundos de investimento, até um IPO. Ou não, ele vai preparar para um M&A, alguém grande pode vir a comprar esse cara. Então tudo isso, o conselheiro, ele tem um papel muito importante de
trazer isso para o empresário. Que muitas vezes o empresário pequeno e médio, ele não entende ainda essa linguagem. No meu caso, como eu já levei uma empresa para a Bolsa de Valores, eu passei por tudo isso. Então eu sei a importância da construção de valor futuro. E quando eu comecei a minha empresa, com R$1.000 de capital numa kitnet, que eu estava enterrando a minha mãe de câncer, 15 dias depois o meu pai de câncer, né? Eu tive 2 conselhos que foram fundamentais. Eu procurei 2 caras muito grandes e esses caras muito grandes falaram para mim: Anderson, aprenda a criar valor futuro e aprenda a ser acionista da sua empresa. Eu tive essa oportunidade de ir lá e procurar, porque eu não sei empreender da forma correta. Eu não aprendi a empreender da forma correta. Então eu preciso fazer o quê? Me aconselhar com quem já construiu cases de sucesso. Então o empresário, ele precisa entender que ele tem que estar se aconselhando a todo momento com pessoas estratégicas para o negócio dele. E, cara, muito interessante esse assunto, porque assim, a gente que tem muitas PMEs aí no Brasil, né? Muitas pequenas e médias empresas, e até onde a gente sabe, acho que a maioria não tem um conselheiro, principalmente na parte das pequenas e médias empresas. Você consegue dar um diagnóstico para mim ou um porquê das pequenas e médias empresas não terem esse conselheiro independente, não terem essa busca no mercado? Então, assim, volto a dizer, para mim hoje falar desse tema é muito tranquilo, porque eu passei por todas as etapas, né? Eu era uma microempresa, depois uma empresa pequena, depois uma empresa média, depois uma empresa grande, depois uma empresa listada na bolsa. Então, eu fui passando por toda essa evolução ao longo da minha vida, né? E aí, naturalmente, a gente entende algumas coisas, né? Então, o que eu falo hoje, eu falo porque eu já passei por tudo isso, tá? Então, assim, conhecimento de causa, né? Que a gente chama, né? Então, a primeira coisa que, para mim, ela é muito clara, que é o tamanho da ambição do empresário. Se o empresário ele tem uma ambição grande, ou seja, ele quer construir algo muito grande, quer ter sacrifícios muito grandes e recompensas muito grandes, esse empresário, ele vai empreender da forma correta. Só tem 2 formas de você empreender. Ou você empreende da forma correta, ou você improvisa. São só 2 formas que você tem, né? Empreender da forma correta é você ser sábio o suficiente para escutar, filtrar e ver o que deu certo e segue. Não tenta você, como empresário, definir qual é a melhor jornada de crescimento para a sua empresa sozinho. Porque a gente não é bom em tudo. A gente tem algumas habilidades, mas a gente não é bom em tudo. Então, se o empresário tiver essa humildade e essa esperteza de entender que existem estradas pavimentadas e que ele só tem que entrar na estrada e acelerar, e não ele, que tem um mato alto para cortar, ficar ali se matando para abrir uma estrada, esse cara é o cara que vai conseguir ser muito mais bem sucedido. Então, se o cara ele tem essa inteligência de entender que ele precisa empreender da forma correta, o que esse cara vai aprender aqui? Ele vai aprender que ele precisa construir valor futuro. Ele vai aprender que ele precisa definir de forma muito clara a jornada de crescimento. Ele vai definir de forma muito clara que sozinho ele não vai conseguir construir uma empresa próspera. Então, se ele tiver essa humildade, se ele tiver essa inteligência de sacar isso, isso vai fazer a diferença. E aí, ele tem que pensar que é o seguinte: ele tem a fase operacional do negócio, ele tem a fase executiva, que ele traz pessoas que vão executar o dia a dia, mas ele tem a fase mais importante, que é a fase estratégica. Porque ele é o comandante do barco. Ele tem que definir para onde esse negócio está indo. Então, hoje, qual que é o grande desafio? O grande desafio é que o pequeno e médio empresário, ele não constrói a trajetória dele dentro de algo que já deu certo. É olhar as grandes empresas, é olhar as grandes histórias. Por que as empresas caminharam bem? Porque existe uma trajetória, existe um caminho que já foi trilhado e que precisa ser
percorrido. Então não existe caminhos alternativos, não existe um improviso, existe um caminho de empreender da forma correta. Agora, você tem que escolher ou empreende da forma correta e a chance de construir algo bacana é muito maior, ou você vai fazendo por tentativa de erro e acerto e achando que você tem que ser bom em tudo. E aí é onde está o erro, né? E sabe o que eu tenho uma dúvida? Que é o seguinte, você começou do zero, R$1.000 numa kitnet e conseguiu levantar um império aí. Quantas pessoas fizeram isso? São pouquíssimas. Você está dentro de uma estatística aí que, se a gente for ver por número, acho que você está no 0,0 tantos por cento da população mundial que conseguiu esse feito inédito. Só que a dúvida é, uma empresa que saiu desse tamanho, virou micro, pequena, média, grande e listou a empresa na bolsa, eu acho que você precisou de um conselheiro. E aí a pergunta é, você teve um conselheiro nessa sua trajetória, ou teve no começo, ou teve no meio? Quem foi o seu conselheiro? Ou se você teve um, responde pra mim, é isso aí. Sim, eu sempre fiz isso de uma forma não profissional no começo da minha trajetória. Eu sempre busquei escutar os caras grandes do mercado. Então, eu sempre fui aprender. Ter tempo para ser estratégico é você ter tempo para aprender e escutar caras muito bons. Depois que a minha empresa foi tomando um nível de crescimento melhor, eu fui contratando consultorias, né? Naquela época, a gente não tinha tão difundido essa visão do conselheiro independente. E nem hoje em dia, né? As grandes empresas, normal, as grandes empresas você tem, né, você tem os donos, você tem os acionistas, você tem ali os conselheiros independentes, porque juntos definem a estratégia daquela operação, daquele crescimento e daquele momento. O conceito do conselheiro independente para o pequeno e médio ainda é uma coisa muito distante. As pessoas não têm a mínima noção do que é um conselheiro, para que ele serve e se é para ele, né? Por isso que esse podcast hoje, ele tem exatamente esse intuito, desmistificar e falar a importância de ter pessoas estratégicas ao lado do empresário. Em qual momento? A qualquer momento. É uma questão de você definir prioridades. Qual é a minha prioridade? Ou eu vou crescer da forma como eu estou crescendo hoje, muitas vezes pelo improviso, ou eu vou crescer da forma correta, né? Então, tudo é uma questão de decisão e de postura. No meu caso, eu sempre trouxe consultorias para assessorar a minha empresa em várias áreas. Ah, mas isso é gasto. Não, não é gasto, é investimento. Então, em vez de eu ficar trocando de carro todo ano, cara, eu trago as melhores práticas para minha empresa. Em vez de eu ficar trocando de apartamento todo ano, eu trago as melhores práticas para minha empresa. Porque uma empresa, Daniel, ela tem que sobreviver, ela tem que posicionar e ela tem que escalar. Isso é a história de toda empresa. Ah, não consigo escalar, mas você prepara o valor futuro dessa empresa para um M&A, seja lá o que for, né? Volto a dizer aqui, empresário. A visão do empresário é que a empresa dele é valor patrimonial. Não dá para desconsiderar isso. A empresa não pode ser só para você ficar distribuindo lucro. A empresa, ela tem valor futuro e ela é valor patrimonial. Então, se a cabeça estiver nessa direção, não tem como dar errado. E, assim, pelo que a gente percebe, é fundamental ter um conselheiro hoje. Acredito que quem conseguiu crescer, que, como você disse na sua época, não era conselheiro o termo dito, né? Era a parte de consultoria. Então, sim, vou ter uma consultoria tributária, uma consultoria de RH, uma consultoria de compliance, É diferente, né? Quando você tem alguém que te ajuda, alguém que você consegue comprar essa consultoria, esse conselheiro. Só que assim, como as pequenas e médias empresas hoje, acredito que 100% disso aí não deve nem saber que existe. E as grandes empresas já têm esse tipo de cargo dentro, porque faz parte do dia a dia. Hoje tem um valor, tipo, quanto que uma empresa pequena e média tem que pagar para ter um conselheiro independente ajudando no dia a dia? Daniel, você sabe que essa é minha bandeira, né? Eu tenho algumas bandeiras na minha vida que eu carrego, e uma das bandeiras que eu tenho é fazer as empresas darem certo. Eu acho que eu não vim ao mundo só para ganhar dinheiro. Eu preciso impactar a vida dos empresários e ajudar esses empresários, porque eu fui lá
sair do zero e vi o que tem que ser feito para uma empresa dar certo. E aí, uma das bandeiras que eu tenho é como democratizar o acesso de conselheiros para empresas pequenas e médias a um custo acessível, né? Por quê? Porque hoje o médio empresário que está faturando ali seus 300 mil por mês, 500 mil por mês, é muito difícil dele acessar um capital intelectual que ajude a construção de valor futuro da empresa dele e que ajude nas dores do dia a dia dele. É muito difícil, por quê? Ou ele vai falar com uma consultoria global, e normalmente essas consultorias custam muito caro e não são acessíveis para o pequeno e médio, porque elas estão focadas em multinacionais. Ou, para ele trazer caras muito bons a nível de diretoria, custa muito caro, e o cara vem muito mais ali com a cabeça de ser um funcionário da empresa, do que ser um estratégico da empresa, por mais que ele traga know-how, e ele vai trazer um know-how muito de uma área específica. Então você traz um diretor financeiro, você traz um diretor de RH, um diretor de marketing, mas quem que está olhando 360 desse cara? Porque no final, quando você cria um board dentro da sua empresa, quando você institui um conselho de administração dentro da sua empresa, aonde você tem ali o dono da empresa sendo o presidente do conselho, aonde você traz ali um conselheiro independente para sentar do lado dele, para ajudar realmente ali a tomar decisões, porque o conselheiro tem que ser o cara que vai trazer ali todo o know-how, expertise para tomada de decisão, porque cada decisão tomada, ela bem implementada, ela gera os resultados. Também trazer, se for o caso, os filhos. Os filhos também precisam entender sobre o negócio da empresa, sobre o valor patrimonial que está sendo construído, mesmo que os filhos não estejam ali no dia a dia. Então essa bandeira, para mim, ela é muito importante, que é democratizar conselheiros independentes, caras que têm histórias, que têm trajetória. Não é cara que ficou ali aprendendo um curso qualquer. Não é um cara que aprendeu na internet a ser conselheiro, como que funciona a dinâmica de reuniões de conselho, mas caras que têm histórias, caras que botaram barriga no balcão. E hoje você tem muita gente boa que quer contribuir com as empresas pequenas e médias. Então você tem hoje, no modelo de conselheiro, já a partir de R$15 mil por mês, um empresário ele já consegue acessar um conselheiro. Ele já consegue ter um cara muito bom ao lado dele e esse cara é que vai ajudar na criação dos mandatos daquela empresa. Então, qual que é o mandato de crescimento dessa empresa? Como que decide os assuntos estratégicos daquela empresa? Então, hoje, ele é um produto extremamente acessível que eu estou trazendo para o mercado, né? E dentro dessa visão, a ideia realmente é democratizar. Agora, você tem que pensar duas formas, né? Eu como empresário, eu preciso ter alguém no RH, eu preciso ter alguém na área de finanças, eu preciso ter alguém de marketing, eu preciso ter alguém... Eu não preciso ter um conselheiro. Sempre foi assim que a gente aprendeu a pensar como empresário, né? Só que aí, a grande sacada é o seguinte: se você tem um conselheiro do seu lado, ele vai conseguir te trazer todo um alinhamento estratégico. Em vez de você ter pessoas em cada uma dessas áreas, muito mais operacionais, porque às vezes você tem um nível gerencial, um nível de coordenação, mas essas pessoas nem sempre elas conseguem trazer a parte estratégica para a construção de mandato, que são as melhores práticas. Então, com isso, qual que é a linha de pensamento? Cara, tenha um conselheiro independente, ele ajuda a alinhar as estratégias, ele traz soluções de mercado, traz os cases de mercado, entende quais são as tecnologias que podem ser aplicadas dentro de todas essas áreas na empresa e reduz custo e coloca na ponta pessoas com custo mais baixo. Então, essa inteligência tem que vir para o dia a dia do empresário, né? Então, hoje, o meu trabalho é trazer esse tipo de inteligência e ajudar a definir a construção de valor futuro. Então, assim, cara, se a gente vai preparar a empresa para vender, como é que a gente prepara? Se a gente vai preparar a empresa para atrair investidores, como é que a gente prepara? Como é que a gente entende as rodadas de investimento? Então, tudo isso precisa ter um conhecimento, né? E é isso que eu estou predisposto a entregar, né? O Anderson entregando isso para os empresários. E a gente vai montando um time junto para caminhar dentro dessa visão.
Então, eu acho que dessa forma, tenho certeza, a gente consegue montar as estratégias corretas. E também é o seguinte, o empresário, ele é muito solitário. A vida de empresário, ela é muito difícil. Por quê? Porque ele tem ali as dificuldades do dia a dia e com quem ele vai se aconselhar para tomar decisões? Ele vai chegar em casa e vai falar com a família? Ele vai falar com os amigos? Ele vai falar com os colaboradores? Ele vai falar... Então, ele é solitário para tomar a decisão. E ele toma de forma muito intuitiva, por aquilo que ele acredita, né? Agora, se ele tem um conselheiro do lado dele, que já passou por muita coisa, talvez esse conselheiro consiga ajudar muito mais ele do que se ele estiver sozinho ali, sofrendo. Porque uma decisão errada dele custa caro. Custa muito caro. Custa no crescimento da empresa, custa nos problemas internos, custa em vários aspectos. E o conselheiro independente, é legal também até na relação entre sócios. Às vezes é uma empresa que tem 2 sócios, 3 sócios, e aí esses sócios já vêm ao longo do tempo se desgastando tanto, porque a gente sabe que é difícil ter uma empresa, fazer a empresa dar certo. Infelizmente você tem visões diferentes, porque assim, principalmente quando a empresa era pequenininha, vamos que vamos, todo mundo vai junto. Mas a empresa já foi tomando um tamanho X, alinhar todo mundo na mesma direção é muito desafiador. Porque você tem outros aspectos. Você tem ego, você tem vaidade, você tem um monte de coisa. Então, como é que a gente junta todo mundo na mesma direção e fala, amigão, deixa eu só te falar. Aqui não tem ego, aqui não tem vaidade. O que a gente tem é o seguinte, a gente tem esse objetivo de valor patrimonial da empresa. Vocês, como donos, precisam estar alinhados nessa direção. Vamos junto? E aí, o conselheiro independente, ele traz essa visão mais isenta, essa visão mais profissional, vamos chamar assim, e ajuda os donos a pensar de uma forma diferente. Mas isso aí, para você que está oferecendo esse tipo de serviço, e quem é empresário está assistindo e sabe disso, você criar uma empresa do zero, fazer com que ela fique pequena, média, grande, o IPO, você tem noção da dificuldade? Ou você nunca parou para pensar assim, cara, eu acho que eu fiz uma coisa que... se juntar eu e mais 100 pessoas, não vai fazer na história da humanidade. Então, esse conselheiro independente com essa bagagem... Cara, você mesmo respondeu aí agora. Vocês sabem de todas as áreas da empresa, desde que ela era uma empresa no quintal, até ela ser uma empresa listada na bolsa. Então, com esse tipo de bagagem que você tem hoje, do zero até a bolsa, dá para você ajudar um empresário 100% até mais em todas as áreas que ele precisar. Não, é assim, primeiro a gente tem que parabenizar todo mundo que empreende no Brasil. Todo mundo que tem uma empresa, que construiu uma empresa, a gente tem que parabenizar muito, porque empreender não é fácil. E não necessariamente você precisa empreender para ser uma grande empresa. Você pode empreender tendo um negócio pequeno que você está super feliz e o negócio está dando muito certo. Mas quando você já está num tamanho médio, porque quando você é uma empresa pequena, você consegue fazer as coisas ali do seu jeito. Puxa de um lado, faz do outro, arruma aqui, corre aqui, e a coisa vai. Mas uma empresa média, que já tem ali os seus 30 colaboradores, 50 colaboradores, né? Que já tem uma demanda maior ali para melhorar a experiência do cliente, para melhorar a inovação, para melhorar o processo de vendas, para melhorar a tecnologia, controle financeiro, cultura, governança, compliance. É muito desafiador. Sozinha é muito desafiador. Porque o problema não é você ser pequeno ou grande. O problema é quem está no meio. Porque para você não tomar as decisões corretas e voltar a ser pequeno é muito rápido. E para você crescer a sua empresa é muito desafiador. Porque se você não crescer com as melhores práticas implementadas na sua empresa, dificilmente você consegue deixar de ser médio para ser grande. E o empresário médio, ele tem um outro problema muito grande, que é a qualidade de vida dele. Porque hoje 40% do tempo do empresário médio está em vários assuntos que ele tem que meter a mão ali, no dia a dia. Porque ele é o estratégico daquela empresa. E ele está tomando as decisões, e muitas vezes as decisões não estão certas, e ele está tendo que apagar incêndio. E aí sabe o que está acontecendo, Daniel? Esse cara, ele esquece que ele nasce e morre, só tem o tempo acaba. E a vida
não é só você ser escravo da sua empresa. Não é você ir para trabalhar só para ficar resolvendo o problema. Não é possível que você veja ao mundo, você vai olhar a tua história de vida e vai olhar que você foi o escravo da sua empresa. Mas é também ele cuidar da saúde espiritual, física e mental. É ele ter o tempo para os filhos, o tempo para a esposa, o tempo para esporte, o tempo para lazer. Ele tem que ter esse tempo, porque esse tempo é dele. Ele não pode abrir mão desse tempo, porque ele está escravo dentro de uma empresa. E uma empresa média acaba escravizando muito o empresário. Por quê? Porque, como eu falei, quem está ao lado dele nas estratégias de crescimento da empresa? Consultoria global não chega e cara caro também não vai estar ali no dia a dia. Então, ele realmente fica numa situação muito difícil. Então, a gente precisa ajudar esse empresário a sair disso. E é por isso que hoje eu estou atuando como um conselheiro independente ao lado de empresários médios para realmente trazer essa visão do caminho certo. Vamos fazer da forma correta? Como fazer da forma correta? Fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim. É isso. E sabe o que no mercado de empresas hoje, como você mesmo disse, as grandes empresas hoje trabalham com essas consultorias globais. Sim. E a gente... Mas também tem os conselhos de administração. Claro. Tudo isso já é uma coisa muito instituída, né? Sim, e assim, você consegue abrir pra gente aqui, você que teve uma empresa muito grande, você tem um custo mensal de um conselheiro hoje, que você passou pra gente aqui. E para quem conhece essas consultorias globais, que é para empresas muito grandes, eles são exorbitamente muito mais caros do que qualquer coisa que a gente imagine aqui. Você consegue saber essa diferença ou não? Assim, ou não é a mesma coisa? Não, Tô perguntando meio aqui pra gente... Não, tranquilo. Primeiro que assim, o foco dessas empresas são empresas grandes, muito grandes. Dessas consultorias globais, né? Tipo, grupos gigantescos de empresas. Ele não chega no médio. Tá. Até porque não faz sentido pelo serviço que eles oferecem. Não, ele não vai chegar no médio, tá? Então, assim, o pequeno e médio, ele não acessa esse tipo de consultoria global. Então, você tem várias consultorias globais aí, e ele não chega e não acessa. E se tiver alguma solução ou algum produto dessas consultorias para o pequeno e médio, normalmente a entrega é muito júnior. Tá, entendi. Então, você pode ter uma venda mais sênior, mas quem vai estar ali no dia a dia com você, tratando do assunto... não tem uma experiência, não tem um know-how de grandes corporações ou de ter construído uma vida empresarial de uma forma muito bacana, né? Então, assim, você sempre vai ficar refém. Existe um mercado aqui que não está sendo resolvido da forma correta. Está sendo né? explorado, né? E por essa razão é que eu estou entrando nesse mercado, né? Para fazer isso acontecer. E, além disso, também ajudar no back-office das empresas. Porque você sabe, eu sou sócio fundador do Hub 5. E dentro do Hub 5, qual o propósito do Hub 5? Deixar o empresário focado no negócio. E tudo que é voltado para a parte da gestão contábil, tributária, financeira, a gente assume. Por quê? Porque isso aqui tem que estar dentro de uma conformidade. Se eu quero trabalhar um processo de governança, de compliance, isso tem que estar correto. E o empresário não tem que perder tempo com isso. Então, isso aqui é uma outra estratégia que a gente acaba ajudando as empresas também no dia a dia. Mas é isso. Então, essa questão aí do conselheiro, eu vejo ela como vital. Você tem que ter dentro do teu organograma de uma empresa média, você tem que ter a figura de um conselheiro independente. Não dá para abrir mão disso aqui. Porque isso aqui faz a diferença na tomada da decisão correta no teu dia a dia. E com certeza que você também falou que eu achei muito interessante, que vale muito mais a pena você ter um conselheiro do que você contratar um diretor para cada área da sua empresa, porque se for ver no final das contas não vai fechar nada, né? Porque um conselheiro é muito mais em conta e ele tem muito mais bagagem do que, por exemplo, eu tenho uma agência de marketing. Se eu fosse contratar um diretor de marketing para mim sair do operacional, eu ia quebrar. Porque é muito caro. Então, o conselheiro hoje, ele consegue substituir, por exemplo, um diretor financeiro, um diretor jurídico. Esse é o papel do conselheiro. Você consegue explicar didaticamente aqui pra gente entender? Não necessariamente nessa forma de pensamento, tá? Mas o conselheiro independente, o que ele
O que ele vai fazer? Ele vai alinhar os mandatos. Quando a gente fala mandato, qual é o mandato de RH da minha empresa? Mandato de RH, eu estou falando de recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento, plano de cargos e salário, plano de carreira, ou seja, RH estratégico. Eu preciso ter alguém full criando o mandato dentro da minha empresa? Alguém caro para criar o mandato? Não. Eu posso buscar um especialista do mercado, uma consultoria do mercado que desenha para mim todo o mandato estratégico. Eu trago tecnologia para dentro da operação e trago gente para operacionalizar, mas não necessariamente eu ter um diretor de RH full dentro da minha empresa. Sim, entendi. A mesma coisa, eu preciso ter um diretor financeiro na minha empresa? Não, eu posso trazer uma consultoria especializada na área financeira que vai me ajudar a alinhar toda a parte de contas a pagar, contas a receber, cobrança, tudo que eu tiver que alinhar nessa parte financeira, eu crio o mandato, vejo a tecnologia embarcada e trago pessoas a custo baixo. Então, hoje, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, o mais importante dentro de uma empresa é que os mandatos por área precisam estar muito bem definidos pelos melhores especialistas. Então, cria o mandato, porque em vez de você, cada hora, trazer um cara diferente, eu vou trazer um cara do financeiro, aí ele vem com a mentalidade dele, implementa um monte de coisa, daqui a pouco esse cara vai embora. Aí entra outro cara, vem, implementa um monte de coisa e vai embora. A mesma coisa é RH. Eu trago uma gerente de RH, ela vem, implementa um monte de coisa e vai embora. Aí entra outra, implementa... E aí não existe um mandato. O mandato, ele tem que ser seguido. O mandato, para quem é leigo, é o famoso POP, né? Procedimento Operacional Padrão. É isso ou não? Pronto. Resumiu a obra? Exatamente. Então, o cara tem... Não importa quem chegar para trabalhar naquela empresa... Ele vai ter que seguir a regra. Ele tem que seguir uma regra que foi implementada pelos melhores caras de mercado. E aqui, a figura do conselheiro independente, ajudar o empresário a pensar assim, a trazer possibilidades de mercado, trazer essa visão, né? Então, ou seja, ele não vai fazer a função de um diretor financeiro, Sim. Ele não vai fazer a função de um diretor de RH, mas ele traz essa lucidez para o empresário e ajuda o empresário nessa linha de pensamento. Então, é um pouco disso. Matei todas as dúvidas. Entendeu? Todas as perguntas que eu separei aqui, e assim... Não que eu quis parecer muito leigo no assunto aqui, mas assim, como é um assunto muito delicado e é basicamente um assunto novo no mercado, não é muito comum esse conselheiro independente, então eu separei 6 perguntas muito didáticas para fazer com que o pessoal que esteja assistindo aí entenda realmente qual que é o intuito do Anderson hoje no mercado, né? Eu basicamente fui um jornalista te entrevistando aqui, foi meio que no improviso, mas foi... Até que você foi boa as perguntas. Foi boas as perguntas, né? E assim, isso é uma ideia genial, eu tenho que te parabenizar, por isso que eu fiz essas perguntas aqui, porque quando a gente conversou e decidiu trazer isso pro podcast, eu falei, cara, é uma ideia muito boa, normalmente a galera não sabe disso, então... Eu quero te parabenizar de novo pela ideia e falar que, cara, tem muito mercado e eu acredito que poucas empresas hoje estão com esse tipo de colaborador, de conselheiro dentro dos seus negócios aí. Daniel, nunca vi falar, já chegando aí na reta final, né, da nossa entrevista, primeiro que antes de um negócio existe uma missão. Deus, quando me deu o dom de empreender e de aprender sobre tudo isso que eu aprendi na minha vida, porque isso não é meu. Isso é um dom que eu preciso compartilhar. De verdade, assim, eu depois do IPO, poderia ter uma vida muito mais tranquila, né? Uma vida mais estabilizada, enfim, sem muitas pretensões. E é mais ou menos assim, vamos curtir a vida. Deu né? para aposentar umas 15 gerações com o IPO. Só que é o seguinte, cara, aquilo que eu falo, né? Eu sou um cara que gosta muito de pensar sobre evolução espiritual. Claro. Esse é meu primeiro pilar de vida, né? Então, eu preciso impactar vidas. Eu preciso impactar pessoas. Eu sei que, como tudo na vida... E muita gente falou assim, pô, Anderson, mas você vai falar com os empresários médios? Porra, cara, eles não têm essa visão, eles não entendem sobre isso, eles não sabem sobre o tema. Eu falo, cara, nós precisamos catequizar as pessoas. Eu preciso ser um missionário. Eu preciso levar isso para o máximo possível de pessoas. Porque eu não posso entender tudo o que eu passei na minha vida, entender como empreender da forma correta e não ajudar as pessoas que hoje estão empreendendo pelo improviso.
E hoje você pega as estatísticas de empresas que estão fechando as portas, é gigantesco. Com certeza. A estatística de empresários que hoje vivem como escravos da sua empresa, gigantesco. Inteligência artificial chegando de uma forma muito forte. Se o empresário ele não entender por que a inteligência artificial ela é fundamental, como ele usar da forma correta dentro da empresa dele, do dia a dia dele, esse cara vai ficar para trás. Então, não dá para a gente entender tudo isso que está acontecendo e simplesmente falar, cara, isso não é problema meu. Cada um que se vire da sua forma. Então, isso me motivou. Isso é o meu combustível. Eu converso com muitos empresários. E assim, é muito difícil de você escutar dos empresários... Cara, Anderson, não tenho plano de sucessão. Anderson, não sei valuation da minha empresa. Anderson, não sei o que é EBITDA. Anderson, eu não sei o que é valor futuro. Anderson, eu não sei qual vai ser o meu valor patrimonial daqui a alguns anos, quando eu parar de trabalhar. Anderson, meus filhos não entendem nada da minha empresa. Se um dia eu deixar de existir, meus filhos não fazem a mínima ideia qual é o segmento que a gente atua. Eu não posso escutar tudo isso e achar que isso é normal. Por quê? Porque as pessoas estão ali empreendendo com suor, com sangue e lágrimas. A gente sabe, a grande maioria dos empreendedores brasileiros montaram suas empresas do zero. Pegaram ali um dinheirinho qualquer e foram construindo, e foram se dedicando, e ralando, e construindo, e fazendo dar certo a empresa. E na hora que esse cara chega num tamanho médio, que ele precisa ir para outro patamar, esse cara não está preparado. Então, a minha missão de vida é fazer com que os negócios se perpetuem, ajudar o empresário a criar valor e que, principalmente, ele entenda que todo o esforço dele como empresário tem que estar no valor patrimonial da empresa dele. Essa é a minha missão. Muito bom. Vai lançar um cupom de desconto aí para quem estiver assistindo esse vídeo e quer contratar o Conselheiro Independente? Já está lançado aqui. Já está com desconto, já está lançado. Já está lançado. Quem quiser contratar o Anderson como Conselheiro Independente, 10% de desconto aí pra turma. Obrigado mais uma vez por ter me chamado aqui para participar do seu canal. Sabe que eu gosto de você pra caramba, a gente trabalha junto aí. Bora. E, vale a pena, hein? Presta atenção aí que sua empresa com certeza precisa de um conselheiro independente. É isso aí. Faz o certo que não tem como dar errado. Valeu. Valeu, gente. Valeu.